mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa única frase, escondida logo no começo da Bíblia, carrega um mistério que atravessa séculos e continua fazendo muita gente perguntar: por que Deus colocaria uma árvore assim no meio do jardim? Qual é o verdadeiro significado dela? E talvez a pergunta mais inquietante: se Deus já sabia que o homem cairia, por que criar essa possibilidade? Quando lemos esse trecho em Gênesis, sentimos como se estivéssemos pisando em terreno sagrado, porque cada detalhe parece carregado de intenção. Antes de continuar, comenta aqui o que você sempre pensou sobre essa árvore, porque sua opinião ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. E lembra que na descrição há estudos bíblicos que fortalecem sua fé, e quando você adquire algum deles, você ajuda o canal a continuar crescendo. Agora, vamos caminhar lentamente por esse texto, como quem entra em um jardim antigo e tenta entender o que realmente estava acontecendo ali. Quando Deus cria o ser humano e o coloca no Éden, ele não entrega um manual de robô, mas um convite para relacionamento. O Éden é menos sobre geografia e mais sobre proximidade. É o lugar onde Deus e o homem caminham juntos, onde o Criador conversa com sua criação sem filtros ou barreiras. E ali, no coração desse ambiente perfeito, Deus coloca duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira simboliza a vida eterna e dependência contínua do Criador. A segunda representa autonomia, decisão, escolha. A pergunta que muita gente faz é: por que Deus colocou algo que fosse possível desobedecer? E a resposta começa a aparecer quando percebemos que relacionamento sem liberdade não é relacionamento. Deus não queria máquinas programadas para obedecer automaticamente. Ele queria filhos capazes de escolher, amar, confiar. E a presença dessa árvore, com sua ordem clara, mostrava que a confiança era a base da relação. Deus estava dizendo com gestos e palavras: eu sou o seu bem. Eu sou a sua fonte. Não tente viver sem mim. Mas o ser humano, assim como nós tantas vezes, olhou para o que era proibido e acreditou que talvez algo melhor estivesse escondido ali. E esse é o ponto onde a narrativa ultrapassa a categoria de história antiga e começa a tocar nossa vida de hoje. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal não era apenas um fruto, mas uma representação profunda da tentação de tomar para si o papel de Deus. O nome da árvore revela isso de forma clara. Ela simboliza a ideia de definir, por conta própria, o que é certo e o que é errado. Antes da queda, o ser humano dependia totalmente de Deus para discernir a verdade. Depois da queda, nós passamos a querer determinar nossa própria moralidade, nossos próprios padrões, nossos próprios caminhos. É por isso que a serpente não promete apenas um sabor novo, promete autonomia. Sereis como Deus. E isso atinge o coração humano até hoje, porque dentro de nós existe a tendência de decidir tudo por conta própria, de achar que sabemos o que é melhor, de querer independência total. O Éden não é apenas um capítulo da Bíblia, é um espelho. Ele revela que, quando tentamos viver a partir da nossa própria definição de bem e mal, inevitavelmente nos afastamos da vida que Deus planejou. Comenta aqui se você já tinha parado para pensar nesse aspecto da liberdade e lembra de conferir os links da descrição, porque eles trazem estudos que aprofundam muito esse tema. E é justamente nesse ponto que a narrativa chega ao seu ponto mais intenso. Aquele momento em que o texto foge da superfície e mergulha numa profundidade impressionante. A árvore do conhecimento do bem e do mal não representa simplesmente um teste, mas uma revelação do que significa existir diante de um Deus santo. Deus não estava oferecendo perigo, estava oferecendo escolha. E mais do que isso, estava ensinando que conhecimento sem obediência se transforma em peso, que liberdade sem submissão vira escravidão, e que autonomia sem Deus cria um tipo de escuridão que não percebemos até estarmos perdidos nela. A tentação da serpente, no fundo, é a mesma de todos os tempos. Você não precisa de Deus para saber o que é melhor para você. E o que torna essa história tão poderosa é que quando o ser humano cai, a primeira reação não é conhecimento glorioso, mas vergonha, medo, fuga. É quase como se a própria criação gritasse que a verdadeira sabedoria nunca esteve na autonomia, mas na confiança. Quando o homem toma o fruto, ele tenta ganhar liberdade e perde tudo. Quando confia em Deus, ele perde o controle, mas encontra vida.
O contraste é tão profundo que nos força a pensar sobre as escolhas que fazemos todos os dias, sobre as árvores que colocamos no centro do nosso coração e sobre as vozes que escolhemos ouvir. E quando seguimos até o final dessa história, descobrimos que Deus não apenas julga, Ele também restaura. Ele não apenas expulsa, Ele promete redenção. No meio do caos da queda, no meio das folhas de vergonha, no meio do medo recém-nascido, Deus fala da semente que esmagaria a cabeça da serpente. Isso significa que mesmo quando o ser humano escolhe autonomia e cai, Deus escolhe misericórdia e oferece um caminho de volta. A árvore da vida, fechada pelo querubim no Éden, reaparece lá no final da Bíblia, em Apocalipse, acessível novamente através da obra de Cristo. É como se a Bíblia inteira fosse estruturada entre duas árvores. Uma que revela nossa queda e outra que anuncia nossa restauração. A primeira mostra que, ao tentar viver longe de Deus, nos perdemos. A segunda mostra que, ao voltar para Ele através de Cristo, encontramos a vida que sempre desejamos. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é apenas um símbolo do que deu errado, mas um lembrete constante de que a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em confiar naquele que sabe. Comenta aqui o que mais te marcou dessa reflexão, porque sua participação fortalece o canal. E dá uma olhada nos links da descrição. Ao adquirir algum dos estudos, você apoia o conteúdo e mergulha mais fundo na palavra. E eu termino com uma pergunta que carrega tanto desafio quanto esperança. Diante das escolhas que você tem hoje, qual voz você vai ouvir?